Quando e como o senhor conheceu o Esperanto? Eu conheci o Esperanto através da professora Vivaldina Canino. Nesse tempo ela... Aliás, eu conheci a professora desde quando ela trabalhou na Escola Antônio Bahia. Mais tarde ela passou para ali, para a ladeira de São Bento. E a Escola Bahia ficava onde? A Escola Bahia ficava lá na rua 28 de setembro, na subida ali, naquela subida de São Francisco que vai dar um terreiro. Sei. Lembra ali? Sim, Ali no centro histórico. Uma casa de esquina. Lembro, no centro histórico. Antônio Bahia. Eu trabalhei com ela ali como médico dos meninos, né? Nós providenciamos e instalamos um consultório médico para as crianças na Escola Antônio Bahia. Daí, quando ela passou para a ladeira de São Bento, para aquela escola ali, no Largo de São Bento, em frente à igreja de São Bento. Ali. Quando nós passamos para ali, ou quando ela passou para ali, eu continuei a frequentar a escola, ela era muito minha amiga. E daí foi nessa ocasião que ela também entrou para o Esperanto. Porque na Escola Antônio Bahia ela ainda não era esperantista, não. Que eu me lembro, não. Mas cá ela me convidou para entrar para o Esperanto, eu aceitei. E nessa ocasião, quem foi me ensinar Esperanto foi o Leopoldo Quinetti. Que foi ensinar? Foi meu professor, meu primeiro professor. Meu primeiro e único, aliás. Foi o Leopoldo Quinetti. Lá na escola, na casa de São Bento? Na ladeira de São Bento. São Bento. Com 2 meses de curso, rapaz, ele disse, cara, você vai pegar uma turma para ensinar. Ele, Vivaldina, né? Mas o que é que eu vou ensinar com 2 meses de aula, que eu só tive 2 meses? Você vai ensinar o que você já aprendeu e você vai se interessar em aprender mais. E isso aconteceu. Desde aí eu fiquei ensinando Esperanto. Com 2 meses de curso eu passei a ensinar Esperanto. Por incrível que pareça. Aí eu nessa ocasião... Que ano era essa ocasião que a escola mudou para lá? É que eu estou procurando me lembrar disso. Foi 1937? Foi na década de 70, eu acho. 70, década de 70. Entre 72 e 76. Certo. Mas eu posso verificar isso depois dizer. Foi mais ou menos nessa época. E o nome da escola, quando mudou para lá, a escola pública estadual, ou era municipal, era estadual, qual o nome, permaneceu o mesmo nome da escola que era antes, lá na 28 de setembro? Lá era, como foi o nome que eu disse aí? Antônio Bahia, né? Ah, não, era a escola Antônio Bahia, lá na rua 28 de setembro. Quando mudou para lá, mudou de nome, para a escola, que é o nome do doador da casa, né? Era a escola Mariana Viana. Mariana Viana. Mariana Viana era a esposa do dono da casa, era Gustavo Viana, se não me engano. A escola Mariana Viana. A memória funcionou. Escola Mariana Viana. Aí começamos ali, né? Eu tinha contato lá com o pessoal lá da Secretaria de Educação. E eu estava sempre lá. E funcionou durante o horário da escola normal de ensino fundamental? Era durante o dia? Era durante o dia. E o Esperanto só funcionava à noite? Era na parte da noite. Vivaldina foi o esteio daquilo ali durante um bocado de tempo. Enquanto ela foi viva, ela... E tinham quantas turmas na época que o senhor começou a ensinar? Tinha a sua turma que era do professor Quinetti e tinha outras turmas? Tinha, mas eu não me lembro não. Isso aí eu não me lembro. Tinha várias pessoas frequentando. E a tendência foi aumentar e foi aumentando mesmo o número de pessoas, né? Fui crescendo ali até que... meti Onias, professor Onias. Professor? Onias. Onias. Onias trabalhava para a empresa de bonde, era bonde no começo. Bonde, né? Ele trabalhava nessa empresa de bondes, que era ali na... Rua Chile, Não. Praça da Sé. A sede na Praça da Sé. Onias, tinha Jado Couto Maciel, né?
tinha... Um grande nome do esperantismo baiano, né? Jado. Brasileiro, né? Nesse histórico que eu tenho, gente, falo muito em Jado. E o senhor, quando foi que a escola lá, fundamental lá, encerrou suas atividades e ficou só o Esperanto? Como é que isso aconteceu? Eu não me lembro disso, não. E a escola não acabou, não. Assim, Ela acabou? Porque Porque ali funcionava funcionava a escola. a escola. E Vivi pediu autorização e obteve para o Esperanto funcionar ali. Pediu ao governador da época Na época não, pediu lá na Secretaria de de Educação. Educação. Eu me esqueço agora o nome O do... secretário É, não era conseguiu. doutor Valdir, não? Não. Pires era antes do doutor Valdir. E aí ela pediu, foi autorizado, ela fez o pedido para que a Associação de Esperanto funcionasse lá e foi autorizado. A partir então dessa data, o Esperanto funcionou lá até... É por isso que eu cheguei à conclusão que nós já tínhamos ali 40 e tantos anos funcionando. O Esperanto permaneceu naquela casa funcionando em atividade 40 e tantos anos. durante mais de 40 anos. Ali já tinha quase o uso campeão ali, todo aquele negócio. E aí depois a escola deixou de funcionar e ficou só funcionando o Esperanto lá. Não, Isso durante ocorreu... esse período que foi ali, nós comparecemos a vários congressos no Esperanto, né? Congresso no Rio, congresso em Minas. Pelo menos nesses dois estados nós fomos a uns 3 ou 4 congressos. Eu tive a ocasião de ir conviver e outros companheiros. Chegou a sediar um congresso baiano? 1958, No que eu disse que foi na década de 70. eu acho que foi. Eu vou verificar isso, viu? Isso a gente pode ver depois. Nós tivemos um congresso aqui, fizemos um congresso aqui em Salvador, e aliás, 2 congressos. Dois. Não, 2 ou 3, pelo menos 2 congressos nós fizemos. Um foi da minha época, na nossa época que eu já estava participando. Esse já foi o segundo, é? O segundo. Não sei. E o primeiro foi naquele... No primeiro congresso, nós funcionamos lá nós tivemos reuniões... Lá no Terreiro de Jesus. Reitoria. Na reitoria. Reitoria. Isso aí eu tenho lembrança de umas coisas. Agora, quando foi que a professora Vivaldina faleceu? Ela já estava ainda dando aula? Bom, então, depois que a escola ela encerrou suas atividades lá naquela casa, naquela sede, a escola fundamental, de ensino fundamental do Estado da Bahia, da Secretaria de Educação, o Esperanto continuou a funcionar lá com o título de escola. O prédio continuou com o título de escola, com o mesmo nome, Mariana Viana, e o Esperanto assumiu então as atividades, não do ensino fundamental, mas do ensino do Esperanto na escola Mariana Viana, com recursos que eram convênio que tinha com a Secretaria de Educação, que se renovava a cada ano. E aí o Esperanto deu continuidade, e o senhor aí, quando foi que o senhor começou a cuidar do Esperanto, mas assim, como passou a fazer parte da direção do Esperanto, da diretoria, da associação? Olha, eu já era presidente, Vivi ainda era viva. Eu já era presidente, já estava na presidência. Era presidente? Não, estava na presidência. Depois chegou o Noguchi. Isao Noguchi, professor Isao Noguchi. Noguchi também teve um período que ele foi presidente e eu vice-presidente. Certo. Mas eu exercia mais a presidência do que ele faltava muito, não sei, ele tinha os problemas dele, ele era... Certo.
E o professor... No Estado, ele tinha um trabalho aí, um negócio... Ele era funcionário do Estado. Né? Só que eu estava sempre substituindo ele. Eu sei que eu estive ali na presidência, eu não sei quantos anos não, eu já perdi a conta, mas é fácil verificar. E nós temos informações de que o senhor e o professor Isao Noguchi, ex-presidente também da da Associação Baiana de Esperanto, tiveram momentos assim, de muita glória, muita também dificuldade lá no tocante à manutenção do prédio, daquele prédio, com o desgaste natural, o envelhecimento das estruturas do prédio, do telhado, das madeiras, e houve muita luta do professor Noguchi e do senhor também para poder reformar, manter aquilo ali. Como é que o senhor se lembra disso? Não, eu me lembro que Noguchi esteve à frente ali de um conserto do prédio, essa coisa, ele conseguiu alguma coisa para melhorar um pouco a situação que estava difícil, né? Uhum. Mas sempre a casa se destruindo aos pouquinhos, porque o Estado não dava a assistência que devia. Uhum. Até que chegou um ponto que eles pediram a casa, pediram para a gente sair e ofereceram um lugar que era muito inconveniente, que não dava para a gente, com o pessoal que nós tínhamos, ali do lado da antiga Caixa Econômica. A Rua da Ajuda. Por ali. Ele não era um local de muito bom conceito. E nós não aceitamos ir para lá. Eu me lembro que também tem a registro de que houve um risco de desabamento do telhado e o professor Isao Noguchi, juntamente com o senhor também, conseguiu recursos para fazer a reforma do telhado, total do telhado. Foi isso, uma parte lá, fizemos isso mesmo, mas agora eu não me lembro os detalhes, mas só aconteceu mesmo isso. E depois houve um momento em que, com a chegada de novos alunos, houve uma renovada, uma tomada de fôlego com novos alunos que surgiram. Eu me lembro que nessa época Cícero, aluno que foi do professor Siquara e que também passou por uma experiência parecida com o professor Siquara, que foi, enquanto aluno, mais ou menos aí no segundo, terceiro mês de aula, o professor Siquara fez esse convite imperativamente: você vai... Aconteceu. O que fizeram comigo, eu fiz com ele. Vai dar uma aula, se prepare. Isso aconteceu mesmo, mas isso aí veio muito depois. Antes nós tivemos um período em que os alunos começaram a faltar aos aulas. O pessoal se desinteressou, né? E a escola foi ficando vazia. E aí foi o período mais difícil da Associação Baiana de Esperanto, foi esse período em que tinha poucos alunos, não tinha muito quem ensinar, só tinha uns 2 ou 3 professores no máximo ensinando. Eu sei que nesse período, que levou não sei quantos anos, e eu com medo enorme que eu esperava a associação fechasse, né? E eu estando na direção dos trabalhos, na presidência, para fechar aquilo, eu não me conformava de jeito nenhum. Então foi esse período que eu costumo dizer que eu fui presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretor de curso e ainda ensinava, eu fazia tudo ali dentro, para não deixar fechar o Esperanto. E foi diminuindo. Depois foi que, não sei como foi, que começaram a aparecer uns alunos novos. Aí eu comecei a tomar fôlego, a sentir uma nova. Foi quando apareceu o Cícero com outros companheiros. E aí eu tive, graças a Deus, a possibilidade de eleger uma nova diretoria. O Cícero passou a ser a presidente. Aliás, ele foi primeiro, eu era presidente, ele estava continuando na presidência, e Cícero vice-presidente. Foi aí que eu fiquei doente, fui operado e tudo, e Cícero me substituiu na Cícero presidência. Ribeiro. Hein? Cícero Ribeiro. Porque tínhamos também um outro Cícero que... Cícero Gabriel. O Cícero Gabriel não frequentava muito nesse tempo lá. Uhum.
Mas foi um grande esperantista do movimento também, é ainda um grande esperantista. E aí, sim, aí continua. Aí Cícero, eu tenho uma lembrança que Cícero, nesse período, ele esteve visitando um grupo de esperantistas que se reunia numa das casas antigas ali do Terreiro de Jesus para ensinar o Esperanto e conversar sobre Esperanto. E o Cícero fez uma visita a eles e os convidou para reingressarem na Associação Baiana do Esperanto. E aí me parece que o professor Inácio, a professora Elísia, se eu não me engano, e outros grandes esperantistas que se reuniam lá, passaram a retornar para a Associação do Esperanto e compor um novo momento, e que foi a partir desse momento que surgiram novos alunos, que houve uma movimentação, que aí surgiu a possibilidade de se fazer uma eleição. É sobre isso que o senhor estava falando agora, né? Foi nesse período também que teve, se não me engano, o segundo Congresso de Esperanto, aqui na Bahia, que funcionou lá na rua, ali perto da Moraria. Ah, sim. Foi verdade. Funcionou na faculdade Olga Mete, na rua da Moraria, onde funciona o Colégio Colégio Estadual Teixeira de Freitas. E nessa época o senhor era vice-presidente e Cícero Ribeiro era o presidente. E o professor José Nilton foi uma das peças fundamentais para que esse congresso fosse com muita qualidade. Foi um dos melhores congressos que o Brasil sediou. Foi esse, com resultados muito, muito bons. E o professor José Nilton foi o responsável como se fosse o embaixador do Esperanto, para poder unificar as ações no Brasil relativas ao planejamento e execução do Congresso. Eu acho que foi nessa época, logo depois dessa época, que o senhor ficou um pouco dodói e se afastou, né? Ou foi um pouquinho antes, né? Foi 1996. 96. O que foi que ocorreu? O senhor era presidente? Eu estava na presidência. Eu não era presidente, eu estava na presidência. E Cícero era o vice-presidente. E aí eu fui operado. Depois que eu fui operado, vim morar com o Nilton, meu filho. E tive que suspender as aulas, parei de ensinar. E Cícero tomou a rédea da direção da casa. Certo. Mas ainda há muita coisa a lembrar isso aí, viu? Talvez eu for lembrar e vou tomar nota desse negócio para dar isso com mais detalhes. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pela AB durante o período em que o senhor esteve na diretoria? As maiores dificuldades? A conservação do prédio e a manutenção dos cursos, porque não havia muito que ensinasse. Tinha uma escassez de professores na época, né? O pessoal estava se afastando de lá, poucos alunos. Mas me lembra agora um período também, que eu me lembro bem, que estava na frente, não sei se você estava lá, o Cícero estava na frente disso. Um período em que nós fazíamos refeição lá, que um negócio, chegamos, parece que não me engano, compramos uma geladeira, tínhamos lá uma geladeira, isso fazia comida, e aí para dar um rendimento, fazia uma rendazinha para a associação se manter. Ajudava a manter, né, a renda dessa refeição. Né? Me lembro disso. Né? E um período muito interessante. E tinha uma funcionária que era funcionária desde a época que ela era criança, ela foi funcionária lá, era filha de uma funcionária da escola fundamental
de ensino fundamental do Estado que funcionavam naquela casa, a escola professora Mariana Viana, e que essa filha, essa funcionária tinha uma filha que, essa funcionária morava no fundo, numa casa no fundo. Maria? Era a mãe de Maria, que era funcionária, né? Aí Maria cresceu ali, aí se tornou moça e terminou se tornando funcionária do Estado, e aí continua até hoje, até muito pouco tempo atrás, ela morava no local para tomar conta e cuidava da manutenção. E assim, qual o... Aí tem o nome da mãe de Maria, não? Não tem. Não me lembro disso. Assim, qual a percepção, como é que o senhor percebe assim, hoje o movimento esperantista na Bahia, atualmente? Qual a percepção que o senhor tem do movimento esperantista, assim, comparativamente àqueles tempos do passado e tal? Como é que o senhor vê hoje? Como é que o senhor vê a perspectiva para o futuro? Tudo? Não, depois de um período quase apagado, ele ressurgiu, né? Ressurgiu quando nós conseguimos a nova sede. Porque teve um período que nós fomos obrigados a sair lá da ladeira de São Bento, porque o Estado pediu, a prefeitura do Estado pediu a casa, porque aquela casa foi doada para o Estado para ali funcionar cultura, cultura ali, escola, essa coisa, né? Instituições ligadas à cultura. Então, por isso mesmo, nós não conseguimos nos manter ali esse tempo todo. Mas com o Estado europeu cada vez em piores condições, o governo do Estado resolveu pedir a casa. Foi quando nos ofereceram um local muito inconveniente que nós aceitamos, depois eles voltaram lá dando 15 dias para a gente mudar. Botou um caminhão à disposição da gente. E nós não fizemos a mudança. Aí eles conseguiram fechar o prédio. E quando nós tivemos que sair e fomos funcionar no Cabula. Não. No Cabula, não? No Cabula, não? Não, fomos funcionar numa sala que foi emprestada pelo falecido João Fernando da Cunha, na Ladeira São Bento. Mas isso não foi depois, não? Antes disso, nós alugamos uma sala. Não fomos para a casa de Elisa, não? Lá não? Foi primeiro para a casa de Elisa? Não, foi para a casa de Elisa alguns documentos, alguns livros e tal. Mas a gente teve como sede provisória uma sala na mesma ladeira de São Bento, no edifício Chumaré. No edifício Chumaré, na ladeira de São Bento, que é uma sala que é de propriedade da família. Da família Fernando da Cunha. Foi o professor João Fernando da Cunha que concedeu essa sala para a gente. Eu falei com ele. Isso aí o senhor conseguiu isso com a amizade que tinha com ele e a sensibilidade que ele tinha para o movimento esperantista. Isso, ele nos concedeu a sala para esperando funcionar e não cobrou nada, não quis aceitar nada de aluguel. Nós ficamos ali alguns meses, não sei quanto tempo mais. Nós ficamos alguns meses e não pagávamos nada. Posteriormente a isso, foi necessário nos ausentarmos dessa sala e nós alugamos uma sala no edifício Fundação Politécnica. E ficamos no edifício Fundação Politécnica, numa sala alugada. Mas lá na Politécnica não foi antes da São Fernando, não? Eu, na verdade, não lembro se foi um pouco antes, se foi antes ou se foi depois. Mas teve um período na Fundação Politécnica. Nós saímos dali para cá. Exato. Para a ladeira de São Bento. Ele deu a sala para a gente funcionar. Então, primeiro nós fomos para a Fundação Politécnica. Posteriormente, fomos para a ladeira de São Bento. Agora, quando saiu dali de São Bento, foi para onde? Não foi para a casa de Elisa? Aí nós fomos para a casa de Elísia. Não era no Cabula? Não era no Cabula. Então,
Depois disso, nós tivemos a grata satisfação de adquirir a sede própria nas Sete Portas, com um grande esforço de Elísia e grandes colaboradores, como o senhor mesmo, o professor Dr. José Siquara, e também outros grandes esperantistas, como Neuza e Oswaldo e a família, e esperantistas de renome lá de Feira de Santana, que contribuíram bastante de tal forma que foi possível adquirir essa sede lá nas Sete Portas, onde hoje nós estamos sediados. Professor, então, aí eu perguntei assim, como o senhor percebe hoje o movimento esperantista atualmente, assim, né? Olha, eu não estou muito ligado nesse tempo. Na atualidade. Mas eu sei que a sede começou a ser frequentada, movimentaram a sede, com cursos, né? Tudo mais. Eu mesmo estive lá umas poucas vezes, mas estive. E continua funcionando lá, isso é que eu sei. E agora os cursos é que estão meio defasados, né? Não tem tido curso regularmente. Certo. Não é isso mesmo? Isso. E quais os conselhos que o senhor pode dar como proposta aqui para os esperantistas que estão Em atividade. em atividade, estão ávidos de realizações? Então. Olha, como eu sempre me considerei, depois que eu comecei a estudar Esperanto e passei a fazer parte do movimento esperantista em Salvador, depois disso, eu acho que o Esperanto não pode, pode até um certo ponto, mas não deve desaparecer. Os esperantistas que estão em atividade atualmente, eu acho que eles devem continuar, né, mantendo a chama desse ideal, né, convocando os antigos esperantistas que tenham condições de... Porque eu, por exemplo, não tenho condição mais de fazer a atividade que eu fazia. Mas aqueles que estiverem ainda em condições devem ser convidados insistentemente para voltar, fazer um apelo para eles voltarem e arranjar um jeito de voltar a abrir cursos. Né? Para o ensino e estudo do Esperanto. Porque se ele hoje, pelo que eu leio, pelo que eu estou ao par, ele hoje funciona, eu acho, em 120 países, aqui na Bahia, onde o Esperanto já teve momentos bem interessantes de atividade, não deve terminar. Os esperantistas atuais que estão aí em atividade não devem deixar desaparecer o Esperanto. Esse é o meu pensamento e o apelo que eu faço para todos eles. Sim. Porque tem esperantistas aí que eram bons companheiros, ativos, mas que se afastaram. Razões diversas que precisam ser estudadas. Né? Saúde, ou interesse, ou viagem, seja lá o que for. Né? E uns se afastaram, mas talvez possam voltar. Okay. E isso é importante para o movimento, para dar uma revigorada. Agora, doutor Siquara, o que deve ser feito, de fato, para a divulgação do Esperanto em nosso estado? Olha, não só os cursos funcionando, as atividades, como a divulgação. Divulgação do Esperanto, não só pela imprensa, mas pela internet. Pela internet, né? E convocar os esperantistas para isso. E realizar, por exemplo, naquele tempo que a gente fazia cursos especiais, tinha, como é que chama? Palestras, né? Entrevistas, conferências, convidar assim fazer um convite aos esperantistas em geral, e eu para ouvir isso, porque mostrar que o Esperanto
Esperanto continua vivo, porque tem muita gente que acha que o Esperanto acabou. Tem muita gente que pensa assim que o Esperanto acabou, mas não acabou. Porque em vários pontos do Brasil ele está em atividade. Mais ou menos, mas continua em atividade. É só fazer um movimento de rejuvenescimento, digamos, de rejuvenescer o movimento esperantista. Porque sempre nós tivemos essas fases, né? Várias vezes nós chegamos, abafava assim um pouquinho, depois vinha novamente. Eu me lembro bem que aquele primeiro congresso que nós fizemos, o movimento do Salvador. Veio o reitor, veio aquele, não era o nome dele, meu Deus, Pedro Calmon. Pedro Calmon. Historiador. É muita gente boa. E as reuniões eram lá na reitoria. Metemos a Universidade Federal da Bahia no Esperanto, ou metemos o Esperanto lá dentro da Universidade da UFBA. E isso foi muito bom naquela ocasião. Professor Dr. Siquara, tu vi estas poeto, mi scias que vi estas poeto, vi scribis, vi verkis, poemoi, kai verkis libroi pri poesio. Mi demandas se vi ancora escribas poesio en Esperanto. En Esperanto, ne. Portugale. Mi escribo Portugal. Ĉu la UEA, Universal Esperanto Asocio, kaj Brazila Esperanto Brazila Esperanto Asocio havas libroj via libroj verkita en Esperanto. Se la libro mi demandas que se la Mia livre danca mi amo. Yes. Se ĝi estas en la ligo. En la ligo Brazila Esperanto Ligo kaj UEA. Bom, eu vou falar em português. Portugal eu mandei para a UEA. Yes. Lá deve ter. Yes. Na biblioteca da UEA tem que mandar alguns exemplares para lá. Do Senhor, mi dankas por via pacienco ricevi nin kaj paroli pri la via experto pri Esperanto.